Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Depois da queda de braço para decidir como a Petrobras vai ser investigada, governo e oposição agora vivem outro impasse: a indicação dos integrantes para as CPIs do Senado e do Congresso. O prazo para os líderes indicarem os integrantes da CPI no Congresso termina na próxima semana. Até agora, só a oposição apresentou os nomes. Aqueles que não desejam investigação alguma trabalham com o tempo a seu favor, empurrando ao máximo para que as investigações não tenham início muito antes da campanha eleitoral. Na CPI do Senado, acontece justamente o contrário. O governo, que quer uma investigação restrita aos senadores, indicou os membros da CPI. Faltam PSDB e democratas. A base aliada acusa a oposição de querer apenas um palanque eleitoral. Se a oposição quisesse, de fato, fazer uma investigação política, já teria dado os nomes da CPI do Senado, nós já teríamos feito a primeira reunião, já teríamos um calendário de convocação e um cronograma de depoimentos. De acordo com o presidente do Congresso, as duas CPIs serão instaladas. O comando das comissões vai ficar com o PMDB e o PT, que têm as maiores bancadas no parlamento. Mas alguns senadores ainda discutem se uma CPI pode ter prioridade sobre a outra. É evidente que de uma matéria tão importante, entre as duas, a racionalidade, a lógica dos acontecimentos é uma CPI do Congresso Nacional. E tem mais uma CPI a caminho. Apoiada pelos governistas, a comissão mista deve investigar as denúncias de cartel no metrô de São Paulo, estado comandado pelo PSDB. Na verdade, o que se deseja é a retaliação política em razão da proposta de CPI da Petrobras. A outra CPI da Alstom e dos trens é a CPI que nós queríamos que fizesse juntas. Não teve como fazer junto, a própria oposição queria fazer separada, ela também vai ser uma realidade. Num ponto, oposição e governo concordam. Em ano eleitoral, vai ser difícil mobilizar tantos parlamentares para 13 investigações. A CPI da Petrobras no Senado terá 13 integrantes. A CPI mista da Petrobras será composta por 16 deputados e 16 senadores. Já a CPMI, para investigar o metrô de São Paulo, deve ter 14 deputados e 14 senadores. O prazo para a indicação dos integrantes da CPI do metrô começa a contar na próxima sessão do Congresso, dia 20 de maio. E para a CPI da Petrobras no Senado, o prazo vence à meia-noite de hoje. Senadores defendem uma posição firme no país contra o protecionismo dos Estados Unidos aos produtores de algodão. Os subsídios agrícolas do governo americano causam prejuízos aos produtores brasileiros no mercado internacional. Esse foi o tema de uma audiência pública conjunta das comissões de Agricultura e de Relações Exteriores. Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, junto com a indústria têxtil, o setor movimenta cerca de 19 bilhões de dólares anuais. Apesar de um acordo firmado em 2010, no qual os Estados Unidos se comprometiam a pagar cerca de 147 milhões de dólares anuais ao Brasil por prejuízos causados pelos subsídios, os repasses foram paralisados em setembro de 2013. Segundo Gilson Ferrúcio, presidente da Abrapa, a recente aprovação da nova lei agrícola norte-americana vai representar uma perda anual de 335 milhões de dólares e cerca de 8 mil empregos no setor. A gente é a segunda que mais emprega no Brasil, algo como 1,7 milhões de emprego. Nosso negócio é muito importante para o Brasil, e assim como deve ser para os americanos, porque eles protegem demais o setor de algodão lá. Na verdade, estamos falando de distorções no mercado internacional de produtos agrícolas. E, nesse momento, a OMC não está dando a atenção que deveria ao tema eliminação de subsídios às exportações. Essa leniência ou o enfraquecimento do assunto na OMC fez com que os americanos se encorajassem tanto e passasse um óleo que nós conhecemos no interior do Brasil para fazer essa lei agrícola nova, porque não tem explicação plausível que justifique um atrevimento dessa natureza. É preciso
em algum momento, que as empresas americanas que vendem, que comercializam aqui, comecem a incomodar o governo norte-americano. Olha, eles vão retaliar, nós vamos ter prejuízo lá. Essa é uma decisão de Estado e, portanto, o Congresso Nacional tem que botar o dedo na ferida, ou melhor, botar a mão no algodão. O programa Inclusão da TV Senado, que completou 10 anos, foi homenageado hoje no plenário pelo senador Paulo Paim. Produzido e lançado em 2004, o Inclusão abordou com exclusividade temas pertinentes às más condições de vida da população menos favorecida do país e funcionou como um canal de denúncia, de utilidade pública e de alerta aos governantes. É um programa que clama por justiça social e pela tão sonhada igualdade de oportunidades para todos. O programa Inclusão inovou ao atravessar, junto com tantos outros cidadãos, a linha que separa a intolerância da ação solidária. O programa Inclusão ganhou o reconhecimento do público a ser contemplado, senhor presidente, com 14 prêmios em 10 anos. Entre eles, destaco aqui o Prêmio Imprensa Embratel, o Prêmio de Direitos Humanos Vladimir Herzog, Prêmio Clara de Assis da TV, concedido 3 vezes pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Parabéns, mais uma vez, a toda a equipe, tanto a jornalista Solange Calmon, como todos aqueles produtores, funcionários, jornalistas, enfim, que ajudaram na construção desse belo programa. Parabéns também para a própria TV Senado. O Inclusão, a proposta dele é exatamente essa, mostrar como é difícil a vida de uma parcela significativa da população brasileira ainda, infelizmente. Neste fim de semana, a TV Senado exibe uma retrospectiva dos 10 anos do programa Inclusão. Será no domingo, às 5 da tarde. Você também pode assistir ao programa em nossa página na internet. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação. E nesta sexta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.